Conversa direta. Olá pessoal, estamos começando mais um Conversa Direta aqui no Grupo Oceano. Esse podcast tem o objetivo de tratar assuntos do nosso dia a dia, assuntos da nossa política, assuntos do nosso desenvolvimento e principalmente daquilo que se refere à nossa cidade do Rio Grande, a região sul do estado. E nesse momento eleitoral, vamos dizer assim, quando estamos iniciando praticamente aí as mobilizações visando o pleito de 6 de outubro de 2024, os bastidores da política estão se agitando, né? Como se diz na linguagem popular, os aguapés começaram a se movimentar e estamos aí em pleno período de convenções. E para nossa satisfação, estamos recebendo hoje a visita, tanto aqui na cidade do Rio Grande, como aqui no Grupo Oceano, do deputado federal Van Hatten, essa figura que é um dos mais competentes parlamentares do nosso país, já foi, inclusive, premiado em função de desempenhos lá no Congresso Nacional, na nossa Câmara Federal, que para nós gaúchos é um grande orgulho, ter o Van Hatten lá na nossa Câmara Federal, defendendo os interesses do Rio Grande e, por que não dizer, do nosso Brasil. Aí, deputado, que bom tê-lo aqui. Imagina, com essa introdução toda, melhor ainda estar aqui. Muito obrigado pelo carinho, obrigado, Ramon, pelo trabalho que você faz aqui no Grupo Oceano e também por me convidar para estar aqui no podcast. É um privilégio estar contigo e com todos que te ouvem e te acompanham. Pois agora, inclusive, antes de a gente começar, o presidente estadual do Novo, o Marcelo, que esteve aqui alguns dias atrás, fez uma entrevista, foi muito boa. E ele disse, olha, o homem vai vir aqui e nós vamos aqui visitar. E eu digo, que legal. Ótimo. E eu conversava com ele... Promessa cumprida. Promessa cumprida. Conversava com ele, Manhattan, exatamente, sobre a questão do Novo, enfim, antes e depois a gente entrar em outros assuntos, da estratégia do Novo em função do pleito eleitoral deste ano, ou seja, das eleições municipais. O Novo tem algumas já candidaturas articuladas, como é o caso aqui da nossa cidade do Rio Grande. Como é que foi essa mobilização toda do partido? Aí nós tivemos na outra eleição, por exemplo, aqui a cidade ela tentou até uma articulação para o Novo ter um candidato, não foi possível. E muita coisa mudou. O próprio partido também teve algumas mudanças disso. Eu queria que tu falasse como é que está essa estratégia aí, nesse mapa gaúcho, no cenário. Perfeito. Eu fiquei muito frustrado com a estratégia do Novo na eleição anterior e alertava para os resultados que seriam colhidos, que infelizmente se confirmaram. O Novo acabou não elegendo muitos prefeitos e vereadores, fez uma estratégia puramente quantitativa, no sentido de limitar a participação do partido a municípios em que havia um certo número de filiados e ainda assim uma série de outras regras que dificultaram, por exemplo, para que Rio Grande tivesse candidatos, um número mínimo de filiados, enfim, quando sempre disse que para mim o mais importante é uma regra qualitativa. O Novo não deixou a regra qualitativa naquela época de lado, não. Também tratou da qualidade, fazia os seus processos seletivos, como sempre fez, mas limitar a quantidade, fazer apenas em municípios maiores, não foi uma estratégia acertada, e o Novo reconheceu isso. Tanto é assim que agora, nesta nova eleição, certamente será o partido que mais crescerá. É o partido já que mais cresceu proporcionalmente no número de filiados, desde 2022, que foi a última eleição, a eleição geral em que fui reeleito deputado federal até aqui, graças a essa coerência, a essa qualidade dos quadros do Novo. Nós temos hoje 3 deputados federais, nós éramos 8, então a bancada também acabou reduzindo de tamanho em virtude daquela estratégia. Você não tem base nos municípios. Sim, fica difícil. Essa base acaba migrando para outros partidos, para outros candidatos. Temos um senador da República e temos um governador. Mas, apesar de sermos poucos, é o partido que, se não o que mais sai na mídia, é um dos que mais sai como oposição ao PT e ao Lula. Porque nós temos essa coerência. Claro, nós não somos 99, como é o caso do PL, que é o maior partido da oposição e que, obviamente, tem mais divergência até pelo tamanho do partido. Mas não é só uma questão de tamanho ser documento. O Novo realmente tem
uma disciplina partidária muito forte, que ela deriva dos princípios e valores que todos nós defendemos. E dos processos, repito, que são feitos para entrar. O próprio governador Romeu Zema, que é hoje, assim, reconhecidamente um dos melhores do Brasil, se não o melhor, na minha opinião, mas eu sou suspeito em dizer e falar isso, né, Ramon? Mas ele é uma pessoa que veio da iniciativa privada, que nunca tinha participado da política antes, que passou por um processo seletivo para ser candidato ao governo, e assim como ele, o critério básico para nós, além da qualificação e a competência, a vinculação dos princípios e valores, é ter ficha limpa. Sim, mínimo, né? Mínimo. Então, nós temos isso hoje no Novo como regra consolidada, já sempre foi consolidada, e aqui em Rio Grande, desta vez, nós estamos com uma nominata de candidatos a vereador. Então, a gente tem essa perspectiva de eleger uma bancada, e o nosso pré-candidato a prefeito, o Renato, que já é um filiado de muito tempo, sempre grande parceiro, inclusive do meu mandato de deputado federal, e eu estou muito contente em vê-lo aqui concorrendo e, mais do que isso, recebendo o acolhimento da população da cidade de Rio Grande, que me deixa muito contente. O Novo, neste período, estou falando da última eleição, aquela municipal para cá, né, contando já com a eleição de 2022, algumas alterações, né, vamos dizer assim, não sei se no estatuto, enfim, mas na forma de agir do partido, em relação a alguns temas como o fundo partidário, ele se reciclou, ele abriu mais um pouco, coligações também. Isso aí se chegou a essa conclusão, né, Van? Houve alterações estatutárias e houve outras alterações de postura. Por exemplo, a questão das coligações, que muitos achavam que estava no estatuto. Nunca esteve no estatuto que o partido não pode fazer coligação. Havia, sim, uma determinação que houvesse a anuência do diretório estadual e do diretório nacional, que deveriam, né, burocraticamente, diria eu, né, dar anuência para essa, então, coligação. Mas não era proibido. A reeleição do governador Romeu Zema mostrou na prática que a coligação era absolutamente fundamental. Ele tinha sido eleito numa candidatura de chapa pura em 2018, num contexto completamente diferente daquele que existia na sua candidatura à reeleição. E na sua candidatura à reeleição ele foi tão exitoso no seu mandato que ele teve de ouvir muitos partidos políticos querendo participar dessa coligação, queriam estar do lado de um governador que está fazendo um bom mandato. Mais de 10 partidos participaram da coligação. Como é que você vai dizer, não, eu não faço porque tem uma burocracia lá, tem que pedir para o partido? Não. Então, na prática, se revelou que era importante, por isso o Novo tem coligado. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, vai coligar em vários municípios. Um exemplo desses municípios, inclusive, é o município de Lajeado, onde o Novo vai colocar o vice-prefeito da candidata do Progressistas, certo? Então, isso aí não era estatutário, mas realmente a prática mostrou que o Novo devia deixar de lado essa discussão, né, que muitos deixavam que era de proibição. Outras coisas realmente foram alteradas estatutariamente, né? A vedação de reeleição mais de uma vez. Havia essa vedação. Eu, pessoalmente, não gosto nem da reeleição, muito menos de ser reeleito mais de uma vez. Eu fui reeleito uma vez para deputado federal, já está no meu planejamento ser candidato a Senado na próxima eleição. Mas isso é uma predileção minha. Eu fui candidato a deputado federal logo depois de ser uma vez deputado estadual e suplente. Não concorri mais do que uma vez a vereador. Eu tenho essa busca por novos desafios, concorrer a outras, né, ou não necessariamente até dentro da política. Eu não tenho sair da zona de conforto. Eu saio da zona de conforto muito facilmente. Agora, tem gente que nasceu para fazer uma carreira de 3, 4, 5. Tem diretor de empresa que está na mesma empresa há 30 anos com muito sucesso. Né? Isso não é uma regra na iniciativa privada, por exemplo, que seja levado para a política. Agora, a pessoa não pode também se perpetuar para se beneficiar, e aí é algo muito diferente, né, do acesso que tem ao público. E para concluir a sua pergunta sobre o fundo, o contexto é completamente diferente de quando foi criado o fundo eleitoral. Né? O fundo eleitoral foi criado num contexto em que se extinguiam as doações empresariais, se criavam as doações de pessoas físicas, mas essas doações de pessoa física cada vez foram se escasseando mais, foram sendo mais limitadas. A empresarial nunca mais voltou por uma decisão do Supremo Tribunal Federal e o Congresso não encarou esse tema para fazer uma PEC, que é o que deveria fazer. Eu sou completamente a favor da doação empresarial e também pessoa física. E o fundo eleitoral acabou ficando tão grande, o recurso tão desproporcional, que muitos no Novo entenderam que era hora do partido abrir mão, não do princípio,
Mas, da prática, mesmo defendendo o princípio de que o fundo não deve existir, para que esse recurso possa ser bem aplicado pelos candidatos e não retorne para ser distribuído para os candidatos de outros partidos que vão usar contra nós. Eu, pessoalmente, aí também entra uma divergência minha, e são poucas minhas divergências com o Novo, eu pessoalmente não vou utilizar o fundo eleitoral. Já não utilizei nas últimas eleições, não tenho a perspectiva de utilização na eleição para o Senado da República, porque eu quero continuar sendo candidato, eleito ou não, aí quem vai dizer serão as urnas, sem o recurso público. Eu quero apoio das pessoas e dos que queiram doar para a minha campanha. Mas o partido caminhou nesse sentido agora e haverá essa distribuição com uma diferença, acho que seria importante a gente falar em relação aos outros partidos. Um critério muito bem definido de como será feita essa divisão. Porque tem muito partido que diz, tem que ter dinheiro para dar para quem é mais pobre poder concorrer, porque senão não vai ter recursos para as mulheres concorrerem. Você vai ver na prática, quem mais recebe é justamente quem já está no poder, quem já tem maiores patrimônios, e quem chega por último para concorrer não recebe um centavo. Pode perguntar para todos os filiados de todos os partidos, é assim que infelizmente acontece. O Novo vai ter critério para uma distribuição mais igualitária possível. Deputado, a gente sempre comenta aqui quando a gente conversa com parlamentares, enfim, lideranças partidárias, políticas, como foi o caso do Marcelo, também a gente abordou, que eu acho um assunto de extrema importância aqui para a cidade do Rio Grande e para a região, que nós tivemos, e tu sabes bem disso, aqui durante um tempo, um sonho que ele acabou, que foi o nosso polo naval, que empregou aqui, na época, 24 mil trabalhadores diretos, sem falar das empresas sistemistas, e também o impacto que deu aqui na cidade, de investimentos, enfim. Eu estava até conversando com um amigo no final de semana, a rede hoteleira, nós tivemos redes como o Suan, como também o Lagueto, enfim, fazendo investimentos aqui no município, em função do polo naval, enfim. E depois aconteceu tudo aquilo que a gente sabe, Conseguiram acabar com o polo naval, conseguiram saquear o polo naval, a indústria naval. Hoje nós temos aí, o estaleiro Rio Grande lá, praticamente não tem projeto nenhum. Está lá atracada uma plataforma P-32, que estava tirada lá no Rio de Janeiro, e a Gerdau comprou a plataforma para desmanche, para desmantelamento. Está lá. Inclusive empregaram lá 200 e poucos trabalhadores e agora demitiram a maioria em função de que a obra não pode ser feita o desmanche porque ainda tem restos de combustível, enfim, na plataforma. Vejam só. E a Gerdau já comprou outra também, que estava lá tirada, lá muito bem. E já foi dito que isso era a reconstrução, que era a volta do polo naval. Não é. Estaleiro IBR em São José do Norte está concluindo o P-79, os módulos, e não tem outro projeto até o momento. Muito bem. E a cidade tem no inconsciente coletivo ainda o polo naval e tal, e sabe que existem muitas promessas nesse meio tempo, principalmente neste momento agora, de que eu sempre procuro dizer aqui no Grupo Oceano, nos espaços, onde está o projeto? Eu quero saber onde é que está. Não tem. Qual é a tua avaliação sobre o que aconteceu e o que a cidade pode esperar? Ramon, sabe qual é a diferença entre o vendedor de sonho e o vendedor de ilusões? É o caráter de quem vende. Infelizmente, nós percebemos isso, eu digo, a população como um todo, tarde demais. O caráter daqueles que estavam no poder então e que agora retornaram foi o que levou tantos à prisão, por corrupção, por desmandos, por bilionários desvios que incluíram, inclusive, aqueles que ocorreram aqui. Então, no fundo, foi dito que era um sonho, como você disse, é um sonho da cidade, é uma vocação que a cidade tem, que está virada para o mar, que acabou sendo vítima de vendedores de ilusões e que passaram a mão realmente no que há de mais precioso para o cidadão que trabalha, que é o fruto do suor da sua dedicação, porque o dinheiro dos impostos, o dinheiro dos financiamentos subsidiados que foi desviado para campanha política, para comprar Land Rover, para pedalinho em sítio e por aí vai, esse desvio todo frustrou toda uma população que agora está muito ressabiada e com razão. E aí está certíssimo.
É preciso que a administração pública se baseie em cima de projetos, se baseie em cima de coisas que são factíveis, que têm início, meio e fim, prazo para acontecer, que tenha a discriminação de todos os investimentos, porque não é isso que a gente está vendo acontecer nesse governo atual, o desgoverno, como eu tenho dito. Muito antes, pelo contrário. Nós já entramos com várias representações do Tribunal de Contas, por exemplo, no Poder Judiciário, contra uma série de ações do governo que não tinham o objeto que estivesse de acordo com o interesse público. Leilão do arroz. Sim. Que é absurdo. E aqui nós estamos numa região altamente produtora. Né? 7 bilhões de reais para comprar arroz, para importar arroz, não era nem comprar do nosso arroz. Sim. Nós produzimos arroz o suficiente. Tinha, né? Exato. Tinha sido colhido quase todo antes das enchentes. Houve perdas, sim, mas foram mínimas, perto das perdas que outras áreas tiveram. Soja, por exemplo, foi horrível. Né? Então, não havia uma necessidade, havia inclusive um prejuízo para o produtor local, porque teria que competir com o arroz importado, no momento em que falta dinheiro para tudo. 7 bilhões de reais, o Salgado Filho estava pedindo 200 e tantos milhões para poder agilizar o reinício das suas operações. Tá? Isso aí, somado que eles tinham com o valor do seguro, dava 30 vezes o que eles estavam atrás. Então, quer dizer, nós entramos no judiciário, entramos no TCU. Agora, outra licitação que foi parada também, foi brecada. A área de publicidade, inclusive do agora ex-ministro Paulo Pimenta, porque ele saiu da Secretaria de Comunicação para vir ser pré-candidato aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, para tratar do Ministério da Reconstrução, mas ele tem muito mais pré-candidato visitando tudo que é evento partidário do que, de fato, tratando dos temas que importam para o Rio Grande do Sul. Nós conseguimos brecar ali também uma licitação de quase 200 milhões de reais. Foi graças a pedidos nossos e de outros membros da oposição, reconheçamos isso também, outros deputados e senadores. Mas nós, do Novo, tratamos muito disso, porque essa licitação de quase 200 milhões de reais com 24, veja bem, 24 empresas concorrendo, teve o seu resultado anunciado de forma cifrada por um jornalista, Wilson Lima, do Antagonista, uma semana antes de ocorrer no Twitter, com os 4 vencedores. O governo diz que é coincidência. Eu acho que o Wilson está na profissão errada, né? Nós que lidamos muito com a comunicação, talvez ele tinha que ser aí, prever melhor os números da Mega Sena, podia estar multimilionário, né? Uma mãe de nada a vida está perdendo de ter um bom sócio. É verdade. Né? Não, é incrível. E assim, voltando, né, exatamente à questão do polo naval e da construção naval em si, né? Claro. Nós temos, eu sempre disse, né, e procuro, né, conversar com empresários do setor, e quem entende realmente, né? A questão da indústria naval não é bem assim como se pinta, né? Nós enfrentamos vamos dizer assim, uma concorrência, né, muito grande, porque é mais barato lá fora. O ideal é fazer parceria nesse mundo hoje. Então, e outra coisa também que aconteceu, né, logo naquele início, faziam 5 módulos em Rio Grande, 5 módulos no Rio de Janeiro, né? Isso meu Deus do céu, para depois fazer, né, é um negócio que não tem muito sentido, né? A não ser para outras coisas. Né? E a exigência de conteúdo nacional também é um absurdo, porque assim, você exige conteúdo nacional para proteger a indústria, essa é a justificativa por trás. O problema é que há certos componentes que você não vai conseguir produzir no curto prazo com 70% de conteúdo local, como se exigia. Você vai precisar de parceiros internacionais. A Holanda é muito forte, a Dinamarca é muito forte, a Inglaterra tem seus estaleiros, enfim, há tantos parceiros internacionais que querem expandir seus negócios e querem ser parceiros. Eu lembro bem disso porque em 2012, 2013, eu trabalhei no governo holandês, primeiro no governo holandês, depois como consultor, e nós ajudávamos empresas holandesas, por exemplo, no meu caso, que eu morava lá e eu tenho cidadania também holandesa e era consultor, nós ajudávamos aqueles empresários a fazer negócios com o Brasil. Mas o problema não era além da língua, que é muito forte, ou a burocracia, que é muito grande no Brasil, mas também essa questão legal do conteúdo local, porque nós queremos ajudar, nós queremos ir para o Brasil, mas o governo exige que se a gente vai para o Brasil, a gente tem que se instalar lá, tem que ter mão de obra completamente local,
a gente tem que fazer, nós não temos condição de fazer isso, fica para trás. Então, nós perdemos muitas parcerias por uma legislação protecionista que acabou prejudicando nossa indústria naval, inclusive aqui em Rio Grande. Lamentavelmente. É. Me diz uma coisa, Van Hatten, a questão da reconstrução aí do nosso Estado, tu está trabalhando diretamente, né, nessas questões, né, em comissão, enfim. Agora eu até assisti, foi o vice-governador, o nosso querido Gabriel, né, falando que o governo federal as medidas compensatórias, né, não aconteceu, enfim. Como é que está essa história aí? Nós vamos conseguir aí levantar o Rio Grande? Como é que está essa relação aí com o governo federal? Complicada? Entrou a política no meio? Política, eu digo, a pura politicagem, né? Como é que está isso aí? Eu estou muito preocupado, porque não era momento de a gente ter divisão. Eu sou de oposição, todos conhecem o meu posicionamento muito claro, contundente, talvez alguns inclusive tenham dificuldade com a forma como eu me expresso, da vida. Eu sou de oposição àqueles que são governo, àqueles que vivem da política sem se comprometer com grandes ideias, apenas, né, com o seu dia a dia do clientelismo, do patrimonialismo, outros ismos que nós temos aí na política. Mas nesse momento, inclusive como presidente ou coordenador de uma comissão externa, eu tenho uma responsabilidade muito maior do que ser de oposição. Eu sou coordenador de uma comissão externa que trata dos danos ocorridos no Estado após as enchentes. Meu relator, o relator do nosso grupo, é o deputado Pompeu de Matos, que é governo, é PDT. Sim. E o colegiado é de 31 deputados federais. Todos os deputados federais da bancada gaúcha o integram. Esse grupo existe desde setembro, aliás, desde novembro. Após as enchentes de setembro, nós criamos o grupo e estamos trabalhando. E para mim é muito difícil entender como nesses temas que deveríamos estar juntos, há essas divergências que não deveriam ser objeto agora de disputa política. Nós apresentamos uma emenda, por exemplo, para que a dívida do Estado do Rio Grande do Sul fosse anistiada completamente. E outra emenda que a dívida do Estado fosse, em vez de suspendida, como foi a proposta do governo federal, anistiada por 3 anos. As duas propostas que fizemos, tanto na anistia de 3 anos como do perdão inteiro, foi rechaçada integralmente pela bancada do PT do Rio Grande do Sul. Se a bancada do PT de outros estados tivesse feito, aí é uma opção delas. Mas do PT gaúcho, daqueles que, aliás, por talvez força de coerência, deveriam votar com as emendas, porque sempre disseram que a dívida tinha que ser anulada, esse era sempre o discurso do PT, e agora que são governo votam contra essas emendas, isso não deu para entender. Então, acho que esse é um ponto que ficou muito ruim. Outro ponto que a gente está realmente batendo muito nessa tecla, junto com o ministro Pimenta, junto com o ministro da Agricultura na parte do agro, Valdez na parte das cidades, infraestrutura, a questão dos transportes, é que o dinheiro que o Rio Grande do Sul paga em impostos deveria ficar aqui. Sabe, nós pagamos muito mais em imposto do que nós recebemos de volta. Se só ficasse aqui aquilo que a gente paga, estava ótimo. E, por fim, Ramon, nós temos outra dificuldade que me parece que o governador Eduardo Leite, que agora nos últimos dias, assim como o vice-governador, tem sido mais duro e com justiça em relação ao governo federal e o repasse dos recursos, não está enxergando o que vai acontecer com o Estado se aprovado esse projeto que ele está propondo agora, em meio à calamidade de aumento de carreiras, tanto salarialmente como de contratações. Assim, há mérito na discussão? Muito, tem muitas carreiras ali que precisam de reestruturação, aumento de salários. Mas nesse momento, enquanto as pessoas não têm casa, não têm negócio, não têm nada, falar em aumentar a despesa pública, como é que fica? Como fico eu em Brasília pedindo dinheiro para o governo federal, para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado? Folha, lá, como é o negócio? E é capaz do Eduardo entregar pior o estado do que foi entregue pelo Tarso Genro, se ele realmente conseguir fazer aprovar esses projetos na Assembleia, que tem como data marcada terça-feira. Então, eu acho muito importante a mobilização da sociedade, a Federação e as entidades empresariais estão se mobilizando, porque se nós não nos mobilizarmos agora para que haja uma discussão melhor fora desse período de recesso sobre o que é meritório, sobre o que não é, e achar as fontes de recursos para isso, se a gente não fizer isso agora, a gente vai ter ainda mais dificuldade para a reconstrução do Estado depois. Van Hatten, como é que é o teu trânsito lá, tô falando lá no Congresso, enfim, tu que é um
né, um cara, um jovem, né, chegasse lá em Brasília como um furacão, entendesse? Nas tuas convicções, nos teus pronunciamentos, né, nos teus embates, enfim. E tem um pessoal lá que os caras têm medo de ti, não? Assim, como é que é o negócio lá? Como é que é o teu dia a dia lá? Teu trânsito? Tu vai no ministério lá, falar com o ministro, o cara já fica cheio de dedo, como é que é o negócio? Né? Não, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como Não, diz mas o é ditado popular. interessante. Mas é interessante a pergunta, assim, porque realmente a gente tem essa relação muito forte, né, com as ideias que eu defendo, e a impressão sempre que passa, é uma impressão absolutamente correta, é de que eu não abro mão dos meus princípios. E isso é verdade, né? Não importa quem está lá, se é um ministro, se é um líder de um partido do governo ou independente, se eu entender que tenho que dizer alguma coisa, obviamente que sempre da forma mais polida possível, né? Claro. mas contundente, eu vou dizer. Agora, nesse momento, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul, eu fui até o Palácio Planalto com um grupo de prefeitos, fomos recebidos, afinal, pelo ministro Padilha, queríamos, inclusive, ter chegado a falar com o presidente da República, Lula, que tinha uma solicitação de audiência com os prefeitos, mas não tinha respondido até aquele momento. E cruzei pela primeira vez desde o início do mandato, estive no Palácio do Planalto lá para tratar os interesses do Rio Grande do Sul, que tem que estar acima dessa divisão oposição-governo. Né? Na minha opinião, o governo que está aí, ele carece inclusive da legitimidade de quem passa por um processo eleitoral sem a ajudinha, a mãozinha que foi dada pelo sistema para que Lula chegasse lá, tanto retirando da cadeia, como anulando seus processos, como depois, durante o período eleitoral, censurando os opositores. Tudo que a gente está vendo agora na eleição venezuelana aconteceu em menor escala, mas aconteceu também nas eleições brasileiras. Agora, essa é a minha opinião sobre o que está acontecendo, baseada em uma série de fatos, é verdade, mas isso não pode me cegar para o fato de que, se eu não conversar com quem está lá e buscar trazer para o Rio Grande do Sul o que a gente precisa, não vai adiantar nada. Né? Então, assim, é importante posicionamento, é importante até o grito, sem dúvida nenhuma, até porque quem não grita, no fim das contas, é quem mais é calado. Né? Agora, no momento que a gente tem que sentar para resolver, a gente tem que saber também como gente grande fazer isso. Claro. Eu queria agora te pedir, né, que tu deixasse aí uma mensagem aí para a população rio-grandina, o pessoal que está nos assistindo, né, em função da tua vinda aqui exatamente, né, na convenção aí do novo, né? Isso. Para os rio-grandinos aí, tu tens muitos, vamos dizer assim, apoiadores e pessoal, né, sempre gosta muito da tua atuação, enfim, e como eu disse no início, é um orgulho para todos nós gaúchos lá. O que tu diria para a nossa população que também foi atingida pela enchente? Claro. É preciso resolver os problemas também aqui na nossa cidade. Nós temos muitos problemas. População que tem muitos à margem, né, do mercado de trabalho, que nós tivemos esses problemas todos em relação à construção naval, enfim. O que tu, como um legítimo representante do novo, pode dizer para os rio-grandinos aí? Bom, vamos começar pelo final. Eu quero, assim, dar toda a minha solidariedade para cada cidadão que perdeu tudo, que perdeu alguma pessoa ainda pior, né, nesse fatídico evento que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Assim, é uma tragédia incalculável, nunca vi nada igual na minha vida e o Brasil todo chorou junto com o Rio Grande do Sul. Eu acho importante que as pessoas saibam que os deputados federais gaúchos, os senadores gaúchos têm esse compromisso de não deixar o Rio Grande do Sul ficar esquecido. Porque nós esquecermos o Rio Grande do Sul nessa hora significa esquecer essas pessoas que estão precisando e vão precisar por meses, por anos. Tem gente que não vai conseguir se recuperar pelo que a gente tem percebido. Nós vamos precisar estender o máximo possível a nossa solidariedade também em ações. Né? E dentro dessa lógica, eu estava contando há pouco, quando eu visitei o CDL aqui da cidade, que eu tinha um processo seletivo, sempre faço para emendas parlamentares, inclusive Rio Grande já foi beneficiado em edições passadas, a Santa Casa já recebeu recurso, o município já recebeu recurso. Eu tinha um processo seletivo todo pronto e começar a anunciar os vencedores do processo seletivo no mês de maio, e eu tive de suspendê-lo, porque com as enchentes havia hospital que tinha pedido um raio-x e não tinha mais parede, não fazia sentido nenhum. Sim. Seguir qualquer processo seletivo. E o que fiz eu, então, com os mais de 30 milhões de reais que me cabem, que não é muito dinheiro no contexto de tudo que o Estado precisa, mas o que fiz eu com esses mais de 30 milhões?
de reais no momento em que se abateu essa calamidade. Eu determinei ao nosso time que aguardasse sair a lista consolidada dos municípios em calamidade, que finalizou em 95, dentre os quais se encontra Rio Grande, e que fizéssemos uma escala de valores a serem repassados dentro daquilo que me era possível para cada um desses 95 municípios. Então, nos mais de 30 milhões de reais, nós fizemos um valor mínimo de 200 mil, municípios muito pequenos. Também não adiantava mandar proporcional à população, porque você mandar 10, 15 mil reais também não vai ajudar muita coisa. E municípios um pouco maiores, de acordo com o seu tamanho, um pouco mais. Então, aqui para o município de Rio Grande, nós encaminhamos 400 mil reais desse recurso. Conversei com o prefeito Fábio Branco, inclusive, sobre esse tema. Ele foi meu colega, deputado estadual na Assembleia Legislativa. Eu lembro daquela eleição de vocês. Travamos juntos, inclusive, uma batalha muito importante quando ele, deputado estadual, eu, deputado federal em Brasília, fomos ao TCU sobre os pedágios, que é uma questão que não está resolvida, que precisa ser resolvida, é um terror, né? E a gente está nessa linha de frente agora junto com o deputado Daniel e o deputado Afonso Ram, né? E o prefeito, desses 400 mil disso, vamos conversar também, logo mais vamos encontrá-lo na prefeitura para tratar da destinação para postos de saúde, unidades de saúde que perderam equipamentos nessa calamidade. Então, quero deixar para todos uma palavra de esperança, dizer que assim, no pouco que me cabe, eu dei tudo praticamente que eu tinha, digamos assim, de recursos à disposição, que não foi porque já tinha destinação anterior, mas era pouca coisa. Então, o que me sobrava de emendas realmente foi tudo para os municípios em calamidade, inclusive Rio Grande, e que a gente espera que quem tem muito mais condição de ajudar, também ajude na proporção daquilo que tem, e é por isso que podem contar comigo, né, continuando a trabalhar, não só por essa questão imediata que nós temos, né, de alívio às pessoas que perderam casa, alívio às prefeituras que estão sem posto de saúde, sem escola, sem infraestrutura, mas também para que as pessoas possam ter a dignidade do seu emprego. E o Polo Naval é, sem dúvida nenhuma, uma dessas alternativas. Agora a gente tem que tratar disso de forma séria, não da forma como foi feito, infelizmente, no passado. Muito bem. Obrigado aqui pela tua presença. Volte sempre. Eu agradeço. Foi um prazer, de verdade. Estavas lá no Uruguai, depois de uma viagem estafante. Exato, e não temos aeroporto no Rio Grande do Sul. Vamos fazer. Quer dizer, tem, né? Pelotas tem, por exemplo, mas as opções de voo são poucas. Não havia como chegar a tempo desse evento. Muito bem. Aproveitei que não era tão longe, acabei fazendo uma viagem aí interessante de ônibus, conhecendo um pouco mais do Uruguai. Aí dá para pensar, muita Pensei coisa. muito. Deputado Van Hatten, participando aqui do nosso Conversa Direta, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até a próxima. Conversa Direta.